Então, eu queria começar perguntando para vocês, é, por que, por que escrever literatura fantástica? Né? E também, num desdobramento, por que escrever essa literatura que a gente pode chamar de literatura sinistra, uma literatura do medo? Tá? Deixa eu começar com o Cristiano. Opa, eu tava com medo de iniciar respondendo. Bom, olha, Alexandre, eu acho assim. Eu acho que eu vou te devolver a pergunta, obviamente, é uma devolução retórica, né? O que eu ia te devolver é o seguinte: por que não escrever literatura fantástica, né? Eu acho que primeiro, você tinha falado antes que a gente está no momento, talvez o melhor momento para escrever, para publicar literatura fantástica nacional. E, em parte, Alexandre, isso acontece porque a gente está reavaliando a história da literatura brasileira e a gente está reavaliando a história da literatura brasileira sobre vários critérios. E um deles é resgatar vozes do insólito que ficaram esquecidas ou resgatar aspectos de grandes escritores canônicos que estão vinculados ao insólito, estão vinculados ao fantástico e que também fazem parte da trajetória deles. Eu vou dar um exemplo. Essa semana na graduação, daqui a pouco a gente vai se apresentar, mas para quem não me conhece, eu sou professor, né, de letras, além de ser escritor. E eu estou dando aula, Alexandre, para uma turma sobre Machado de Assis. E aí ainda é muito recorrente se apresentar Machado de Assis como o autor que inaugurou o realismo brasileiro. Aí você vai ver assim os manuais, e aí tem um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, questão do vestibular. Quando começou o realismo no Brasil? Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Mas, minha gente, como assim? Um dos grandes romances de Machado de Assis é um romance fantástico, é feito por um cara que morreu. Ele morre e, na liberdade da pós-morte, né, no, sei lá onde é que ele está, no purgatório, onde quer que seja, ele relata, sem pudores, a vida dele, né? Então, o grande livro do realismo brasileiro é narrado por um fantasma. Então, tem alguma coisa estranha aí, né? Mas eu acho que, Alexandre, tem um outro motivo, assim, quer dizer, a gente escreve literatura fantástica porque isso também é Brasil, isso também é literatura brasileira, isso também é literatura latino-americana. Nós somos escritores, eu e Oscar, brasileiros e latino-americanos. Mas tem uma questão que eu ouvi essa semana, viu? Eu ouvi essa semana que foi o seguinte: na segunda-feira teve um clube de leitura sobre o gótico nordestino, né? No lugar de ler. E eu participei. E eu ouvi algumas leitores falando dos meus contos. E aí uma leitora falou assim: Cristiano, eu não acho que tua obra é literatura fantástica. Aí eu falei: como assim? Eu acho que tua obra é literatura realista, porque ela dialoga tanto com o absurdo da vida e com o absurdo do cotidiano e o absurdo político, né? E às vezes as fronteiras do que é vida real e do que é distopia, por exemplo, estão tão nubladas que eu às vezes sinto que lendo o gótico nordestino, que tem zumbi, que tem pessoas que se transformam em animais, que tem morto-vivo, tem fantasma, eu às vezes sinto que há uma realidade mais intensa e mais realista do que se eu pegasse um típico romance burguês psicológico, etc, etc. Então eu acho, e aí eu fecho, né? Eu queria muito ver o Oscar. Eu acho que a gente tem escrito, entre outros motivos, Alexandre, literatura fantástica, porque eu acho que em todas as suas vertentes, fantasia, horror, neofantástico, né? Enfim, e etc, etc. A literatura fantástica talvez seja a melhor ferramenta hoje para a gente traduzir as inquietações e as angústias do que a gente está vivendo. Pois é, ou seja, talvez até o comentário da menina que te perguntou sobre isso, né? Falou que você escreve literatura realista porque a gente vive hoje em dia numa realidade insólita, né? Isso é bem muito. Eu já conversei, eu já fiz um vídeo aqui, eu sempre falo isso em outros vídeos. Isso até ajuda a entender por que a ficção weird está tão em alta no século XXI, né? Porque eu sempre vem na minha cabeça, né, os textos do Bauman, quando ele fala de questões de medo líquido, dessa incapacidade da gente aprender essas ameaças intangíveis e inomináveis que estão ao nosso redor, né? Então, assim, tem muito desse sentimento, né, que vai nutrindo e que acaba fazendo com que a realidade se comunique com a ficção, né? Muito bom, muito bom. Oscar, nisso aí, estamos vivendo em tempos sinistros? Bom, eu concordo com tudo que o Aguiar colocou. Eu acho que olhando mais especificamente para o campo do horror, pensando nessa revisão da nossa historiografia literária,
Isso tem acontecido muito também no campo das narrativas mais sinistras, pensando nas narrativas mais obscuras, mais carregadas de sombra, mesmo dentro do campo do fantástico. A própria Tênebra é uma prova disso, né, porque ali é um trabalho principalmente capitaneado pelo Júlio França, o professor Júlio França, com a nossa equipe ali, de resgate de obras, aí sim, de autores e autoras desconhecidos, completamente desconhecidos, mas também de obras de valor literário, né, de substância literária, de fatura literária mesmo, mas dentro desse campo do fantástico rumando, trazendo elementos do gótico, mas rumando para o horror, e também de autores e autoras canônicos, né, chamados canônicos aí, que o Aguiar deu o exemplo do Machado, claro, né, o Memórias Póstumas, mas uma série de outros contos aí que ele trabalhou num registro fantástico. Quer dizer, a gente precisa dar relevo para isso. Eu acho que, à medida que a gente aponta a importância disso para a nossa historiografia, nós abrimos o espaço, né, daquilo que se considerava o nosso sistema literário, que não tem apenas aquelas vertentes que correntes de pensamento e de estudo determinaram ter. Então, eu acho que isso já favorece um contexto hoje para a recepção, né, quando você fala, poxa, os nossos grandes e as nossas grandes escreveram literatura fantástica, escreveram horror, gótico, isso favorece a recepção de novos autores, né, isso eu estou pensando em relação as esferas aí que detêm, né, um certo poder das grandes editoras, da crítica literária de grandes veículos, enfim, quando você argumenta que existiu essa produção, e fala, poxa, legal, então quer dizer que nós temos uma certa tradição, e o que será que está acontecendo hoje? Então, eu acho que tem esse interesse também para novos autores e novas autoras. E aí, eu também concordo demais com isso, quer dizer, os caminhos do insólito na literatura, eles dão mais conta do assombro que é estarmos no mundo hoje, nesse mundo hoje, né, acho que estarmos vivos em qualquer momento, qualquer período histórico já seria um assombro, né, viver enfim, quando a gente tem a sensibilidade, geralmente a gente escreve, né, ali está muito permeado por essa sensibilidade, a gente é atravessado por uma série de estímulos e questões, então, estarmos vivos já é um assombro, já causa esse assombro. Agora, no mundo de hoje, que muda, e que as coisas são duram muito pouco, em que o tempo é acelerado, como que a gente retém um pedaço desse momento? Carregando, enchendo ele de elementos ali que fogem daquela questão real, né, quer dizer, que fogem daquele pressuposto real, trazendo a especulação imaginativa, né, permeando aquele momento ali enfim, seja com elementos da fantasia, com elementos do horror, mas a própria Mariana Henriques fala disso, ela acredita que nenhuma outra narrativa melhor que o horror, nenhuma outra narrativa mais do que o horror pode dar conta do real, né, do real, e aí, entre muitas aspas, quer dizer, as estratégias do horror, quando a gente se assombra com algo, seja uma estrutura de poder, seja uma dinâmica familiar específica, com os elementos do horror, aquilo dá a dimensão da nossa vivência de algo, né, de uma história, de um período histórico específico, como, acredito, né, que o Aguiar também pense assim, estratégias narrativas mais vinculadas ao realismo, alguma coisa mais calcada numa mímese ali do mundo concreto, talvez não deem tanta conta, né, então, eu acredito que é isso, uma combinação de possibilidades narrativas que apreendem esse espanto e esse assombro de estarmos vivos num mundo espantoso, assombroso e assustador, e também uma revisão histórica, né, quer dizer, um olhar para a nossa historiografia literária que favorece esse contexto de recepção aí por parte de quem tem as chaves dos grandes portões, né, ou seja, editoras de maior porte, claro, eu estou pensando aí naquilo que dá amplia a dimensão, né, de uma produção literária, que é o que tem acontecido nos países vizinhos aqui, e que acho que começa a acontecer no Brasil. Se me permite, Alexandre, só queria puxar de novo para a literatura brasileira, né? Por que eu estou enfatizando isso, Alexandre? Porque ainda, numa visão, às vezes, estereotipada, numa visão de lugar comum, se pensa que o fantástico, o insólito, não é natural para a nossa expressão literária, o que, na verdade, é muito contrário. Eu estou dizendo isso porque depois eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi sobre o meu livro recentemente, de não li, não gostei, e tinha a ver com o fato de que tinha esses elementos do insólito, do horror, até mesmo do pop.
que são um diálogo e uma fonte aí de inspiração para os contos góticos nordestinos. Mas aí, para puxar de novo para a literatura brasileira, a gente está passando esse ano por uma efeméride. A gente tem, 100 anos da Semana de 22, né? Do modernismo, né? Da Semana de 22 que aconteceu aqui em São Paulo, aqui no centro, no Teatro Municipal. E vejam que coisa interessantíssima. Nessa primeira geração do modernismo, a gente tem 3 obras relevantes que estão absolutamente permeadas pelo elemento da literatura fantástica no sentido amplo, talvez mais do maravilhoso, enfim, a gente pode debater sobre isso, que são Macunaíma, de Mário de Andrade. Veja, não há debate sobre modernismo sem Macunaíma, e o Macunaíma é um dos grandes romances de literatura fantástica do século XX, né? Mas também eu queria lembrar 2 poemas que eu chamo de poemas épicos, né? Um é o Cobra Norato, do Raul Bopp, menos lido, mas super interessante. É uma mistura de mitologias indígenas com surrealismo. E o outro é o Martim Sererê, do Cassiano Ricardo, que, é meio cancelado, porque é um dos livros que deu origem a esse discurso idealizante do Bandeirante. Mas também, para a gente entender o que a gente está criticando no século XXI, a gente precisa entender como nasceu, né, essa visão ideológica. E o Martim Sererê está permeado de elementos também do maravilhoso, do mítico, do lendário. Então, é muito curioso, muito interessante isso, né? Perfeito. E eu queria só fazer um rápido adendo a isso, porque também nesse ano a gente celebra 100 anos de publicação, em 22, de um dos primeiros livros considerados um livro conscientemente de horror. Claro que nós temos uma série de narrativas anteriores, mas uma coletânea de contos do Moacir de Abreu, A Casa do Pavor. Inclusive, Moacir de Abreu, o Alex está na história do Contos Clássicos de Fantasma, né, o 3 Sírios do Triângulo da Morte. Mas, enfim, ele é um autor do qual se sabe pouco, mas que trabalhou na editora do Monteiro Lobato, enfim, cuidou ali de um selo de narrativas policiais e publicou A Casa do Pavor em 1922, com esse conto, um grande conto de horror sobrenatural, se passa aqui em São Paulo, mas, claro, muito à margem ali do que acontecia, de toda a efervescência modernista, mas que estava ali, quer dizer, marcando um território, uma das primeiras obras aí, com essa consciência do efeito, né, quer dizer, que todos os contos ali, você tem essa pretensão de um efeito estético, e com toda uma coesão ali entre as narrativas dessa coletânea. Só queria complementar que são 100 anos também.